E aí, nós estamos aqui falando sobre o mundo antigo. Aí eu pergunto para vocês, nós viajamos já pelo Egito, já fomos na Grécia, mas nós não poderíamos deixar de estudar esse que foi o maior império do Ocidente. O maior império já existente no Ocidente. Esse império, ele pegava a parte ocidental e a parte oriental. Nesse império dizia-se que o sol nunca se punha, porque enquanto um lado era dia, o outro era noite. Enquanto um lado era noite, o outro era dia. Então o sol sempre estava brilhando nele, no Império Romano. Estudar sobre Roma é nós observarmos o final da Idade Antiga e a transição que se deu para a Idade Média. Como é que essa transição parte para a Idade Média? Um império que perdura por 500 anos, 5 séculos. Um império que começa antes de Cristo e vai até o ano de 476, lá depois de Cristo. Um império que vai estar presente vários tipos de cultura. Um império que vai se expandir, vai guerrear e depois vai se enfraquecer pelo mesmo motivo. Império Romano. Tema que nós iremos estudar na aula de hoje sobre Roma. Na tela para vocês, porque nós estamos aí na aula de número 10. A aula de número 10 fala sobre Roma Antiga, a organização da sociedade romana, as leis romanas, a República Romana e o Império Romano. Ok? E a gente começa com essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma imagem que traz uma simbologia muito grande. Traz a cidade de Roma sendo comemorada, pétalas de rosas caindo sobre ele, o imperador. Ao lado, nós temos o Coliseu. Nós temos aqui a estrutura do governo romano. Vem cá comigo, aluno. Você quando chega em Roma, não tem como você passar um dia apenas em Roma. Porque é tanta coisa. Quando você chega lá onde só tem as ruínas, lá nas ruínas de onde isso funcionava, quando você chega nas ruínas do Coliseu, é algo que lhe chama muita atenção, é algo que lhe espanta. Uma coisa tão antiga que foi construída está ali de pé. Para mostrar que a história, ela teve várias versões, até chegarmos à atualidade. E quando você vê ali as ruínas onde era o Senado romano, onde o imperador governava, onde era a estrutura administrativa de Roma, você fica imaginando, meu Deus, como é que as pessoas saem de uma pequena cidade chamada Roma, toma conta de todo o Ocidente, vamos dizer assim, basicamente todo o Ocidente. Porque o tema, olha aí o tema da nossa aula, na tela. O tema da nossa aula é nós olharmos Roma Antiga. O solo italiano é bastante fértil. Como é que começa? Vamos primeiramente saber como é que começa, de onde vem, por que vieram esse povo ali para a região de Roma, ali na Península Itálica. O solo italiano é bastante fértil, especialmente na planície do Vale do Pó, do Arno, da Campânia e do Tibre. Por essa região sempre foi disputada por diversos povos. Imagina, existe o rio Tibre ali, existe a região do Arno, o Vale do Pó ali, era uma região muito fértil ali na Itália. Muito disputada. Até hoje a agricultura perdura ali naquela região. Como é que se dá essa sociedade? Como é que a sociedade romana vai se organizar? De onde vem? De onde parte? Então, vem cá comigo, aluno. Então,
quando a gente tenta buscar essa sociedade, quando a gente tenta entender essa sociedade, essa sociedade ela passou por várias conquistas, ela passa por várias conquistas e ela passa por nós tentarmos compreender por que esses povos foram para ali. Então, a sociedade romana ela começa a se formar. Vários povos vão chegar e vão entrar, vamos dizer assim, num comum acordo para formar Roma. É claro, tem a parte lendária lá de Rômulo e Remo, que foram criados pela loba, alimentado pela loba, que deu a origem de Roma, é a parte lendária. Mas nós precisamos ver quem são esses povos que chegam ali para formar Roma, para estruturar Roma, para estruturar todo esse império aqui que vai se formar. Porque Roma teve um período monárquico. Depois teve um período da República Romana, onde o Senado teve o grande poder na República Romana, até chegarmos no momento do Império Romano. Roma não se formou já como um império, não. Isso que eu quero que vocês compreendam, aluno. Esse negócio que a gente assiste no filme, os Império Romano, o imperador e tal. Não começa assim Roma. A estrutura inicial de Roma não começa já com o império, com isso aqui que se está formado, não. Esse império ele vai ser constituído e construído ao longo do tempo. Que é isso que eu quero que vocês entendam. Na tela aí para vocês. Olha aí. Então, eu quero que vocês entendam isso, desse império. Porque a origem do desenvolvimento de Roma, ela está dentro de alguns povos. Os pesquisadores indicam que o nascimento de Roma está ligado a tribos italiotas. Olha aí, tribos italiotas. É por isso que ali é a Península Itálica. E algumas tribos dos sabinos e dos latinos que se instalaram na região do Lácio. Aí fundaram várias aldeias. Entre essas aldeias que eles vão fundar, tem a aldeia chamada Roma. Roma é fundado em 753 a.C. 753 a.C. Século I ali antes de Cristo. Desculpa, século VIII ali antes de Cristo. Por 3 povos que se encontravam nessa época. Quem são os povos? Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Quem são os primeiros povos, os primeiros 3 povos que se encontram ali naquela época? Primeiramente são os italiotas que nós falamos. Quem eram esses italiotas? Úmbrios, latinos, sabinos, volscos, senitas. Esses povos são os povos italiotas. Depois nós temos essa fusão também com outro mundo ali próximo da Península Itálica, que nós temos a Grécia. Os gregos foram outros povos que fundaram Roma, juntamente com etruscos. Então, esses 3 povos, italiotas, gregos e etruscos, são os povos que fundam Roma. Eu já mostrei para vocês em mapa anterior, eu já mostrei para vocês o quanto está próximo a Península Itálica ali da Grécia Antiga, que é a Grécia Peninsular, a Grécia Insular, da Península. Se você olhar aqui a Península Itálica, a Península do Peloponeso ali está muito próximo. Então esses povos eles têm influência, esses povos eles são navegantes e eles começam também a contribuir para a formação de Roma. Então Roma começa a ser formada. Mas vamos ver como é que se dá essa estrutura. Volta aí na tela para vocês. Volta aí na tela para vocês. Volta aí desses povos aqui. Então, nós temos aqui, ó, foram os etruscos que constituíram a primeira forma de governo em Roma. Aqui que eu quero que vocês observem, ó, a primeira forma de governo em Roma não vai ser um império, vai ser uma monarquia. Vai ser uma monarquia. O mais velho era da comunidade, era escolhido. A monarquia ela vai de 753, da formação de Roma, até 509 a.C. Período que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos.
Então, os etruscos formam aqui essa monarquia, eles estão com poder, eles são os povos que mais dominam a questão do poder lá em Roma, e formam essa primeira forma de governo, que é a monarquia. Tá? Vem cá comigo, alunos. Cá comigo. Isso que eu quero que vocês entendam. Roma não começa com o Império. A gente fala sobre o Império Romano, mas Roma não começa com o Império. Roma começa com a monarquia. Essa monarquia, ela vai... Olha aí, ó. Começa lá em 1753, ela vai até 509 a.C. É uma monarquia. Depois da monarquia, nós vamos passar por um período chamado período republicano, a República Romana. República, aquela que foi criada lá na Grécia, aquela filosofia que é criada lá na Grécia, ali é trazido para Roma, a democracia, a escolha, várias questões que nós estudamos até hoje, foi Grécia e Roma ali que existiam. A República Romana, ela é muito forte. Se nós olharmos o livro de Platão, a República, nós vamos ver como o Platão já discutia sobre república lá na Grécia Antiga. E nós temos essa formação, essa República Romana. Depois a República, ela tem o seu exército. O seu exército sai para guerrear, sai para expandir. E os comandantes desse exército, eles vão começar a se fortalecer, criar força. E os comandantes desse exército, eles tomam o poder para si. Aí nós temos o Império Romano, a formação do Império Romano. Isso são as etapas que nós temos Roma. Tá certo? São as etapas que nós vamos passar por Roma. Na tela para vocês aí. Nós temos aqui, ó, o que nós buscamos lá em Roma. O que tem de Roma que até hoje nós utilizamos? Eu quero que vocês entendam, quem for fazer direito aí, algum aluno que for fazer direito, até hoje se discute o direito romano dentro das faculdades, que é a base do direito romano. Todo o direito ocidental, ele vem daqui, ó, do direito romano. A forma da administração. A administração também é a administração romana. A religião. Religião, ela vem da religião romana. Eu quero lembrar para você que em determinado momento o cristianismo vai ser a religião oficial dos romanos. E esse cristianismo que perdurou e perdura até hoje, muito forte dentro da nossa sociedade ocidental. A arquitetura. Arquitetura romana. As colunas romanas. Pego também das colunas gregas, jônias. A organização. A eficiência romana. Então, vem cá comigo. Essa estrutura toda, ela entra como legado. Legados nos deixados ao longo da história. Legado esse que nós trazemos dos gregos e dos romanos, e foi necessário ter um renascimento no meio para buscar esse legado lá da antiguidade. Foi preciso nós passar por um período de Idade Média ali, onde essa estrutura romana ela vai ser um pouco apagada, e nós termos um renascimento que vai trazer de volta essa cultura greco-romana. Sempre é isso. Em governos passam, nós temos aí passa por um período de caos, aí depois vem outros governantes, vence esse período de caos. Na história vocês vão ver muito essas questões. E nós temos essa estrutura romana. Voltem na tela. Os romanos apossavam-se de escravos por meio de procedimento legítimo. Muitos dos gladiadores que lutavam até a morte nas arenas romanas, como o Coliseu, eram escravos. De onde vêm esses escravos? Olha aqui, ó. Aqui esse painel, essa escultura romana nesse pedaço de pedra, ele traz mais ou menos o cotidiano desses gladiadores, dessas lutas, homem contra homens, homem contra animais. Quem é
mais famoso dos gladiadores? Hein? Quem é o mais famoso dos gladiadores? Que tem aquela história, filme sobre ele? Espartaco. Já ouviram falar sobre Espartaco? Espartaco, que vai ser um gladiador, ele era um escravo, gladiador, aí depois ele vai organizar uma rebelião. Dentro dessa rebelião ele consegue libertar alguns gladiadores, vão lutar contra o Império Romano, mas depois vão ser todos crucificados. Lembrando que crucificação era um dos castigos romanos, e era um dos piores castigos romanos. Jesus Cristo foi crucificado porque era o Império Romano que estava no poder. Então a crucificação, a gente fala a crucificação de Cristo, mas os romanos eles crucificavam todos os inimigos, porque eles crucificavam e colocavam ao longo do caminho para servir de exemplo, para ninguém se revoltar contra o Império Romano. Crucificação. Imagina, os gladiadores foi feito quilômetros e quilômetros de crucificação com os gladiadores. Eram pregados na cruz e iam morrendo aos poucos, pregado. Morria logo de início. Morria pregado, morria sofrendo, debaixo do sol, desidratado, perdendo sangue. E aí ele ia morrendo. Era uma tortura muito grande. Mas o Império Romano ele utilizava isso para tentar fazer o seu fortalecimento. Para tentar dizer, olha, eu sou o poder, ninguém pode vir contra o poder. Crueldade muito grande. Crueldade. E assim eles foram expandindo e foram conquistando. E muitos governantes hoje queriam muito ser o Império Romano daquele tempo, para poder haver aí uma ditadura, porque aí se faz o que quiser sem ser julgado. O Império Romano fazia isso, fazia muito isso daí. Na tela para vocês, para a gente continuar entendendo esse período. Roma baseava-se na organização em comunidades gentílicas, que eram estrutura em torno dos gens, tá? Ou seja, descendente de ancestral comum. A gente não fala hoje em genética, nós não trazemos a questão genética, olha aí a genética dessa pessoa. Então vem de gens, descendente de ancestral comum, que eram famílias identificadas por laços consanguíneos e religiosos. Então, essas tribos, você é meu parente, então nós vamos morar junto aqui, você vai ser da minha comunidade gentílica, você vai aqui estar dentro do meu gens. Entenderam? Primeiramente ali, a formação de parentes. Roma foi dividida em grandes famílias, dirigida pelo pater familiar. Daí ele ser chamado de patrícios. Roma vai ter o patrícios e os plebeus. São as classes antagônicas aqui, as classes separadas. Patrícios, os patrícios era a classe dominante, a classe que vem desses genes, a classe consanguínea, ou seja, a elite. Aí depois vem os clientes ali, que nós vamos entender direitinho isso aí. Volta aí na tela para vocês. Já os clientes, os que obedecem, eram pessoas pobres ligadas a uma família patrícia, trabalhando em torno de uma proteção física, econômica e jurídica. Pessoal, eu quero que vocês observem aqui esses clientes, tá? Porque a sociedade romana é patrícia e plebeus ali. Mas nós temos clientes, esses pobres. E esses pobres, essa estrutura romana, ela vai ser utilizada também na Idade Média, quando nós vamos estudar lá os servos. Os servos não eram escravos, mas eles se subjugavam ao seu feudal, lá na Idade Média nós vamos estudar isso, em troca de proteção. Os clientes eram mais ou menos isso. Você é meu cliente, então você tem que me obedecer. Hoje a gente tem essa estrutura de cliente, uma pessoa que compra alguma coisa, né? Mas naquele momento o cliente devia obediência ao patrício. Por quê? Era o patrício que iria lhe dar
proteção. Era o patrício que iria lhe dar segurança jurídica. Era o patrício que iria investir em sua economia. Então ele dependia economicamente, fisicamente e legalmente de um patrício. Por isso que ele era chamado de cliente. Então, essa é a primeira estrutura. Voltem na tela aí para vocês. De 1573 a 509 a.C., Roma, então, vai se formar enquanto monarquia. Enquanto monarquia. Vão ser formado monarquia. A divisão social da monarquia. Nós temos os patrícios, olha aqui é a divisão social. Cidadãos romanos com poder econômico e político. Nós temos os clientes, ligavam-se a uma família patrícia, subordinava-se aos seus patronos, devendo segui-lo na política, na guerra, assumiriam obrigações econômicas com esse patrício. E nós temos os plebeus, a classe social patrício e plebeu, a maioria. Homens livres sem direitos políticos. Era livre, não estava ligado como os clientes estavam, mas não tinham direitos políticos. E, por fim, vem essa estrutura. Roma era uma sociedade muito escravocrata. Escravos recrutados entre os derrotados em guerra, sem nenhum direito político. Esse aqui também não tem direito político. A diferença desse para o plebeu é que o plebeu não era escravo, ele era homem livre. Vamos apagar aqui para vocês entenderem melhor. O plebeu era homem livre, mas não tinha direito político. O escravo não era homem livre e também não tinha direito político. E o cliente era um homem livre, porém ligado diretamente a um patrício, lhe devendo favores, devendo segui-los em guerra. Tinha obrigações. Isso daqui é algo que eu quero que vocês compreendam. Patrício, clientes, plebeus e escravos. Então, essa é a classe social romana. No topo estavam os patrícios. Embaixo, enquanto homem livre, estavam os plebeus. A classe social patrício e plebeus. No meio tem um cliente, que vai ser ali, vai estar dentro da sociedade, vamos compará-lo com uma classe média. Está dentro da sociedade, mas ele deve muitos favores ao seu patrício. E por último, nós temos os escravos, que eram a força de mão de obra muito utilizada em Roma. Certo? Esse é o período da monarquia romana. Falei também para vocês que uma das heranças de Roma, que Roma deixou, foi a legislação. As leis romanas. Olha aí, essa legislação romana, como é que se dá? Como era que funcionavam as leis romanas? Aqui, ó. O doutor do direito. Essas leis romanas. Essas leis romanas aqui. Então, como é que nós temos essa questão do discurso, da oratória? Roma, ela se estrutura dentro de uma legislação, principalmente para defender a propriedade privada. A propriedade privada, ela se caracteriza muito dentro da legislação romana, porque agora a propriedade privada ela está sendo definida através de uma legislação. E nós temos aqui a função do Senado, que nós vamos já falar um pouquinho sobre o Senado e sobre o Império Romano. Dentro dessa estrutura. Então, a legislação romana, na tela aí para vocês, para a gente entender melhor. A legislação romana, ela está dentro do colégio dos 10 magistrados. Decêmviro foi encarregado de codificar as leis romanas. Esse colégio, se pegou 10 magistrados, por isso que o nome é chamado de decêmviros, eles são encarregados de codificar essas leis romanas. As leis da 12 tábuas. Olha, em 1450 a.C., lei das 12 tábuas, gravada em tábuas de bronze e exposta no Fórum, Praça
do mercado. Constituiu-se direito público e privado dos romanos. Hoje nós chamamos isso de Constituição, né? Lá nós estamos na Lei das 12 Tábuas. Lei Canuleia, de 445 a.C., estabelece a igualdade civil e o casamento entre as classes. Patrícios, clientes, plebeus poderiam casar. Lei Licínia, 367 a.C., abriu a porta da magistratura e do Senado aos plebeus, que se enriqueceram. Aboliu a escravidão por dívida. Então, agora não tem mais o escravo por dívida, fica só o escravo por guerra. Entendeu? E olha o plebeu aqui ganhando cadeira na magistratura, porque o plebeu não podia. Só que esse plebeu ele se tornou comerciante, ele se enriqueceu. E agora ele precisa fazer parte dessa organização. E a lei Licínia, ela permite. Lei Orgúnia possibilitou aos plebeus o ingresso do colégio de sacerdotais. Plebeus novamente podendo entrar dentro da religião romana. Lei Hortência, já de 287 a.C., determinou que as resoluções das Assembleias Populares, que era, olha aí de onde vem a palavra plebiscito. Plebiscito vem da plebe, a manifestação da plebe, que era essas Assembleias Populares. Até hoje nós utilizamos plebiscito, quando nós queremos consultar alguma coisa. Adquiriu força de leis independente da aprovação do Senado. Então, meus queridos, esse período nós saímos, então, da República e entramos num período do Senado. E o Senado, ele estabelece algumas legislações. Primeira legislação lá, nós temos as 12 tábuas aí, ainda a legislação de 450. Lembra que tinha já acabado ali a monarquia? A monarquia se encerra, aí entra essa questão do Senado, após a questão monárquica entra o Senado, e o Senado ele tenta se estruturar dentro dessa legislação, dentro dessa forma de legislação. Em 509 a.C. acaba a monarquia, começa o processo do Senado. Aí nós temos essas leis romanas já surgindo. Em 405 já começa essa lei das 12 tábuas, aí, que vai ser importantíssima. Vai ser a base do direito romano. É colocada lá ao conhecimento do público. Lá na Praça do Mercado é colocado essas leis. Lá no fórum, chamado Fórum, Praça do Mercado. Então, depois aí nós vamos ter essas leis, nós como tínhamos classes sociais, os patrícios, os clientes, os plebeus não tinham direito, eram livres, mas não tinham direito. Agora eles passam a ter direito, eles passam aos poucos a compor. Tá? A Canuleia de 445, ela já diz que há uma igualdade de classe. Olha aí a democracia, a igualdade de classe surgindo um pouquinho. Se há uma igualdade de classe, a lei Licínia, ela vai dizer, em 367, ela vai dizer, há uma igualdade de classe. Só que o plebeu ainda continua fora do contexto político. Então, vamos dizer que o plebeu que se enriquecer, ele pode vir fazer parte da magistratura. Ele pode vir para a magistratura. Pode ser um senador, não, mas a magistratura é trazida a esse plebeu. E vamos abolir a escravidão por dívida, porque lá na Roma Antiga, se você ficasse endividado muito de uma pessoa, cliente, se ele se endividasse muito, ele poderia virar escravo de um patrício. Aboliu-se a escravidão por dívida. Depois nós temos aí a lei Angúlia, que os plebeus vão entrar dentro do contexto religioso, vão poder virar sacerdote. Compreende isso? A importância que é os plebeus virarem sacerdote? Aí vem
uma lei que ela vai tratar agora diretamente sobre democracia. Dentro dessa república, ela trata o processo de democracia, a Lei Hortência, de 287 a.C. A Lei Hortência ela vai dizer que aquelas assembleias populares, chamado de plebiscito, porque era a plebe, os plebeus se manifestando, olha daí que vem a palavra plebiscito, a plebe quando se manifestava, essas assembleias populares adquiriram força de lei. Olha aí como é a questão. Então, se manifestou e tudo, ela tem lei e não precisava ser aprovado pelo Senado. Essa é a estrutura do período chamado República. Saímos da monarquia, entramos na República. Mas vamos ver o Império como é que se dá. Como é que se forma o Império Romano? Como é que se caracteriza o Império Romano? Na tela para vocês. Aqui, ó. Ah, não. Vamos ainda ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês ainda a República, antes de a gente chegar no Império. A República, ela começa em 509 e vai até 27 a.C. Período que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território, lá na República. Patrícios, plebeus, soldados e escravos. Patrícios e plebeus. Os soldados saíram para guerrear e traziam escravos. Em 509, foi instaurada a República, ocorrendo graves lutas sociais, sendo o progresso de expansão que consolidou o modo de produção escravista. Em 494 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito de eleger o tribuno de plebe, qual tinha um poder de veto sobre as ações. Tribuno de plebe. Olha, a plebe começando a ter poder. A República, então, ela passa a ser formada para acabar com o domínio dos etruscos. Lembra lá que nós estudamos lá que os etruscos eles vão dominar Roma no primeiro momento, principalmente no primeiro momento da monarquia, são os etruscos que dominam Roma. Tanto é que o último dos 3 reis de Roma eram etruscos. A República fortaleceu quem? O Senado, pois a política ficou centralizada na mão dos senadores. Faziam parte do Senado somente os patrícios. Lembrando que eu falei para vocês que o plebeu não fazia parte do Senado, o único com direito político. E a plebe? Os plebeus, excluídos da vida política, formaram a maior parte dos trabalhadores do exército romano. E por esse motivo exigiram maior participação política. Aí começa a divisão social de Roma entre patrícios e plebeus no período da República. Formaram-se a aristocracia, os patrícios, eram donos de terras e os únicos com direitos à cidadania romana. Já os plebeus comandavam camadas populares, acreditaram-se que eram antigos moradores da região. Pessoal, isso que eu quero que vocês entendam aqui, ó, tá? Quero que vocês entendam. Enquanto os patrícios eles estavam dominando o Senado, os plebeus eles começaram, eram homens livres, né? E eles começaram a ir para o exército. Eles começaram dentro do exército a fazer carreiras militares. Eles começaram a se fortalecer. O que vai dar esse fortalecimento? Na tela para vocês. Olha aí na tela. Nós temos aí, Roma dominou a Itália, venceu os cartagineses, que foi na Guerra Púnica, e passou a controlar o Mediterrâneo, o norte da África. Depois Grécia, Egito, Ásia Menor, caíram nas mãos dos romanos. Ou seja, foi durante a República que começou a expansão de Roma. Até chegarmos a esse momento. O Império Romano. Olha esse mapa, gente. Olha esse mapa. Percebam dentro desse mapa aqui do Império Romano
Na época do Senado, é essa parte rosa aqui, ó, o Império Romano se expandindo aqui. Agora, olha o Império chegando até a Inglaterra, indo do Oriente ao Ocidente, aqui, ó. A expansão que foi o Império Romano tomou toda conta dessa parte aí. Então, podemos dizer que o Império Romano vai ser o império mais forte que nós tivemos. E ele vai entrar em contato aqui com os povos germânicos, o conflito com esse povo germânico. Depois os povos germânicos vão invadir o Império Romano. Mas isso nós vamos ver lá na transição da Antiguidade para a Idade Média, tá bom? Mas aqui o Império Romano, para vocês terem a ideia de... Chega a Portugal, Espanha, onde era Inglaterra, pega a Europa quase toda, o Império Romano. Pega quase toda a Europa, era a conquista do Império Romano. Na tela para vocês. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Foi de 27 a.C., quando termina a República e começa o Império, e vai até 476 depois de Cristo, que nós vamos ter as invasões bárbaras e a queda do Império Romano do Ocidente, porque eles vão permanecer lá no Oriente, tá? Aquele só cai no Ocidente, nós vamos permanecer lá no Oriente por um bom tempo, por um longo tempo. Isso que eu quero que vocês observem. Eles vão permanecer lá no Oriente por mais 1000 anos, imagina. Na realidade, o Império Romano ele começa em 27 a.C. e vai até a queda de Constantinopla, porque lá em Constantinopla vai ficar o Império Romano do Oriente. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O imperador romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. Então vai de Otaviano até Constantino. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Imperador esse que veio da guerra, do conflito. O Império sucedeu à República Romana, que era uma cidade-estado, passou a ser governada por um imperador. E o imperador expansionista. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 depois de Cristo, ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes, gente. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Para a época era muita gente. Muita gente. 6 milhões de habitantes o Império Romano tinha. Característica do Império Romano. Quais são as características dele? Essencialmente comercial. O comércio era a base do Império Romano. Escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma. Ele era politeísta, ou seja, falei para vocês ainda agora, tinham vários deuses. O governante tinha cargo vitalício. Cargo vitalício, ele só sai depois que morre. Isso significa. E a extensão do território era obtida por conquista e golpes militares. E para falar em Império Romano, eu trago aqui esse vídeo sobre Roma Antiga para vocês assistirem toda a matéria. Então, acessem o link e assista esse vídeo. E assim, nossa aula termina. Mas daqui a pouquinho, nós iremos voltar para fazer a revisão dessa aula e a atividade. Vamos nessa viagem da história. Não percam só um momento dentro dessa viagem, tá bom? Espero você lá.